Muito obrigado, professor Filomena, professora Maria Euridice. Eu abri esse evento, né, o PEN. Agradeço muito por participar. E eu vou fazer uma pequena apresentação sobre uma parte da minha pesquisa, do mestrado, né? O meu mestrado ele tratou sobre o patrocínio e doação de 2 bestiários medievais, mas como o tempo ele é reduzido, eu vou fazer uma apresentação apenas sobre uma das partes do meu trabalho, tá? Deixa eu abrir aqui a... Pronto, para ficar... Bom, essa comunicação, ela propõe estabelecer que o estudo do patrocínio não consiste em definir quem paga ou não por um objeto, mas em compreender que o objeto patrocinado é o resultado de complexas interações inseridas em um contexto sociocultural. E, através dele, caso identificados o locus da cadeia de produção e seus agentes, podemos estudar a relação de poder entre indivíduos, grupos ou instituições envolvidas na produção de certo objeto. Caso não seja possível apontar indivíduos ou grupos de forma geral ou nominal, o estudo não se faz menos importante, pois através do próprio objeto podemos observar e questionar as alterações, suas funções e a recepção do objeto em questão. Por uma questão metodológica, restringo minha análise ao estudo de manuscritos, cuja amplitude textual e imagética pode ser o veículo de diversas alterações autoritativas. E por isso, quando refiro-me aqui a objetos, trato especificamente de manuscritos. Essas alterações, que também chamo aqui de modulações, são mudanças tanto textuais, imagéticas ou do mise-en-page, que ocorrem nos manuscritos e que assim divergem do modelo tradicional de cada manuscrito. No caso dos manuscritos que eu trabalhei, como é que passa aqui? Aí. É justamente essa alteração que eu busco mostrar, né? Os manuscritos da direita, ambas imagens são as que eu analisei dentro dos meus bestiários, enquanto as outras 3 imagens, no canto esquerdo, são de outros bestiários que trazem uma iluminura desse pássaro, que é a pica, em latim pica. E a gente vê aqui que nessa banda direita, nós temos vários elementos adicionais, né, que não se encontram nessa tradição da representação desse animal. E é isso que eu chamo de alterações, de modulações. Tá? A palavra patrocínio deriva do latim patronus, que, de acordo com Corinne Schliff, designava, na Roma Antiga, homens, pois vem de pater, que protegiam e cuidavam de escravos, tomando-os em sua tutela. De acordo com Aidan Cambler, patrocínio vem da palavra patrocinium, que deriva de patronus, e seu uso medieval designa as relações de obrigação que ligavam o santo patrono a uma comunidade e ou jurisdição. A jurisdição do santo, sua área de ação de cunho legal, era relativa. Poderia, por exemplo, ser uma igreja completa ou apenas um altar. Schliff acrescenta a fala de Cambler ao apontar que a definição medieval de patrocinium se relacionava intimamente com o conceito de ius patronatus. A conceitualização de ius patronum está ligada com a jurisprudência e, de acordo com a autora, se traduz como o direito de patrocínio, que se resume no direito privilegiado de um sujeito em apontar pessoas para cargos clericais nas igrejas que estes patrocinavam. Uma outra forma de entender a jurisprudência do ius patronum é a responsabilização do patrono pela proteção e amparo do local pelo qual é responsável. Considerando o exemplo de Cambler, o santo patrono, então, ele seria responsável por proteger a sua congregação e devotos. E caso não fosse capaz de prover a proteção requerida, os seus devotos da esfera clerical poderiam ser responsabilizados por tal, assim como o próprio santo. Podemos considerar o desenvolvimento da palavra patrocínio no sentido de clientelismo, pois é também neste sentido em que empregamos a palavra. Michael Baxendale, é um historiador da arte que faz parte do círculo warburgiano, possivelmente referindo-se a outras possibilidades de significado, como as apontadas aqui, diz que, abre aspas, o homem que pediu, pagou e encontrou um uso para a pintura pode ser chamado de patrono, exceto que este é um termo que carrega muitos aspectos de outras e bastante diferentes situações, fecha aspas, apontando posteriormente por sua preferência pelo termo cliente. A palavra cliente é carregada por Baxendale de um sentido ativo. Cliente é aquele que, abre aspas, é um agente ativo, determinante
e não necessariamente benevolente na transação da qual a pintura é o resultado. Fecha aspas. Tal proatividade do chamado cliente expressa uma busca pela obra, que, como veremos, não necessariamente reflete a completude do papel do patrono que buscamos apontar nesse estudo. Apesar de Baxandall limitar-se ao século XV, veremos que as relações de clientelismo, ao apontar o patrono como aquele que busca ativamente o título de patrono poderia recair sobre uma gama de outros indivíduos que não necessariamente tinham um papel ativo na procura e produção de obras. Vemos que muitos manuscritos medievais, como dito anteriormente, foram influenciados pelo gosto, desejo e demanda de seus patronos, sejam eles ativos ou não. Se relacionando também com os autores previamente citados, Baxandall afirma que havia uma base legal para a relação entre cliente e artista, quando afirma que, abre aspas, o cliente e o artista comumente firmam um acordo legal no qual este se compromete a entregar o que o primeiro, com maior ou menor detalhamento, havia previsto. Fecha aspas. Reforçando, então, o papel dessas relações jurídicas que tomam forma na chamada função patrono. Com essas informações, nós podemos considerar os papéis ocupados dentro do sistema de elaboração do manuscrito, e assim conceituar o patrono em concordância às nossas categorias de análise. A partir da perspectiva de Baxandall, o patrono ou cliente é definido como um agente ativo na busca por uma obra, onde é responsável por sustentar financeiramente o projeto que ele idealizou, requerendo assim formalmente que um artista se responsabilize pela criação do produto conforme idealizado pelo cliente. No entanto, existiam durante o medievo uma gama de outras formas de patrocínio, e para compreendê-las devemos pensar as categorias utilizadas por Baxandall como capazes de serem performadas por diferentes atores. Na perspectiva de Baxandall, e considerando-a como definição de cliente, vemos que diversos papéis na cadeia de produção dos manuscritos são performados por um mesmo indivíduo, um ator multifuncional que delega e impõe-se ao artista, que a priori é passivo. Impassividade essa que muitas vezes pode ser contestada. As funções do sistema de elaboração dos manuscritos são identificados aqui como consumidor primário, secundário, terciário, financiador, idealizador e iniciador. E definimos da seguinte forma. A primeira, segunda e terceira categoria fazem parte do grupo dos consumidores, as quais correspondem respectivamente às categorias do consumidor primário, secundário e terciário. Os consumidores primários são aqueles que são os primeiros e principais consumidores da obra, enquanto os secundários são aqueles que consomem a obra de forma colateral, como seriam, considerando o caráter ainda oral da leitura durante a maior parte do medievo, os ouvintes de uma leitura em voz alta. E, por fim, existem os consumidores terciários, que são todos aqueles que consomem a obra após os consumidores primários e secundários. No caso dos manuscritos medievais, nós podemos nos considerar, os historiadores, como consumidores terciários, visto que consumimos o manuscrito mesmo centenas ou milhares de anos após a sua produção. Enquanto a categoria de financiador, ela refere-se ao responsável por custear financeiramente a obra, e o idealizador é responsável por idealizar a obra de forma intelectual artística. E, por fim, temos o iniciador, que é aquele que busca ativamente a realização da obra. Essas categorias são uma junção e ampliação das categorizações feitas por Jill Caskey e Benjamin Zweig, onde Caskey nos apresenta a forma como o caso das portas de bronze do Santuário de Saint-Michel em Monte Sant'Angelo nos apontam para distinguir entre o idealizador e o financiador, indicando assim que nem sempre eram a mesma pessoa. De forma similar, Zweig analisa iluminuras do século XIII, cujos consumidores primários provavelmente estavam presentes na corte de Filipe II e Ingeborg da Dinamarca, e refletiam tensões políticas vivenciadas na relação entre o casal real. Zweig, em sua análise, aponta que o consumidor primário poderia ser passivo e não necessariamente está ligado ao papel do iniciador. Então, considerando essas 6 categorias iniciais, nós podemos sugerir que a definição de cliente, como é utilizada por Baxandall, é apenas uma das possíveis formas de patrocínio, visto que os papéis apresentados poderiam ser performados por ao menos 6 pessoas, sendo possível muito mais, visto que não é estabelecido que cada papel só pode ser atuado por um sujeito, mas sim por uma pluralidade de indivíduos. A respeito do consumidor primário,
sua possibilidade de ser ativo ou passivo depende da ocupação do papel de iniciador, papel que outros poderiam simultaneamente ocupar. A título de exemplo, o projeto de Carlos V da França na construção de uma grande biblioteca, projeto este intitulado Sapientia, por Deborah McGrady, e sua procura por títulos específicos e indivíduos capacitados para efetuar tal projeto, de escrita ou tradução, pode ser considerada a performance do papel de iniciador. No entanto, o projeto político de legitimação de Carlos V não contava apenas com livros ativamente requeridos pelo rei, contava também com a contribuição de livros não requeridos, que lhes eram presenteados pela nobreza estrangeira, família e cortesãos. E estes dons eram dados, imagina-se, para conformarem-se aos desejos do soberano, que o recebia, colocando então o consumidor primário em uma condição passiva. Conforme dito antes, os consumidores secundários consistem nos consumidores agregados ao primário. E novamente retornamos ao exemplo de Carlos V, no qual a grande biblioteca tinha o intuito de criar uma imagem de rei sábio, que o auxiliaria a legitimar não apenas sua posição enquanto soberano, mas também sua dinastia. Os consumidores secundários eram aqueles que consumiam os livros de Carlos V, e os quais estavam associados à imagem do soberano. Seu consumo poderia ser auditivo, através da participação na leitura oral e conjunta de certos textos, ou, como no caso de Carlos V, na visita da Biblioteca Real, que visualmente era bastante imponente, e consistia em diversos andares e uma grande variedade de livros, dos quais muitos eram de luxo e apresentavam ricas iluminuras. O consumo colateral, então, ele poderia ser determinante para a própria constituição do manuscrito, cujos usos, ao serem idealizados pelos produtores, poderiam implicar mudanças textuais e ou visuais, se adequando assim para a audiência geral, ainda que mantendo referências ao indivíduo ou instituição que é patrono. As categorias de financiador e idealizador já foram devidamente esclarecidas, mas devemos ficar atentos às nuances que se formam nas múltiplas possibilidades de ação. Podemos observar as alternativas de que o financiador possa ser passivo ou ativo, individualizado ou institucionalizado. E para tais possibilidades, concebe-se a hipótese de que o patrono de uma instituição religiosa poderia conceder uma certa quantia para os clérigos, que com o dinheiro recebido de caridade, investiriam um certo montante na produção de uma obra, visto que era presumido que, cito Julian Luxford, abre aspas, um mosteiro bem dotado deve financiar sua própria arte e arquitetura, fecha aspas. Portanto, nota-se que manuscritos, outros objetos e obras que visavam a comemoração de certo indivíduo ou família poderiam ser financiados diretamente pelo comemorado, assim como pelo mosteiro em celebração a certo patrono ou fundador. Tal decisão de instituições em produzir obra era uma decisão que competia simultaneamente ao indivíduo no topo da cadeia hierárquica, quanto a todos os clérigos participantes da instituição, como seriam os monges de um mosteiro que decide produzir um manuscrito. Tal financiamento é ao mesmo institucional quanto comunitário, pois, como aponta Luxford, as ideias sobre decisões de patrocínio muitas vezes afetavam os padrões de vida monástica, por meio de coisas como dietas e mesada reduzidas, interrupção da rotina e desconforto físico. Fecha aspas. Logo, o financiamento institucional poderia também ser uma ação coletiva. Considerando essas categorias, podemos compreender que a estrutura da elaboração dos manuscritos, que apoia o sistema de patrocínio, não se baseia em uma única função, mas é um fenômeno amplo e complexo, cuja operação é composta por diversos atores que ocupam determinadas funções. No entanto, a ausência de uma categoria de patrono é notável. E isso se explica porque o patrono não é uma função existente dentro da lógica de elaboração dos manuscritos, mas é uma condição ou posição externa que é performada por um sujeito que pode ou não participar da cadeia de elaboração dos manuscritos. Ou seja, o patrono pode desempenhar ou não qualquer uma das funções previamente categorizadas. Veremos então que o que qualifica um indivíduo, ou mais de um, enquanto patrono, é sua posição de autoridade relativa aos outros sujeitos. Em uma das categorizações feitas por Aidan Cumler sobre a função patrono, a autora afirma que, abre aspas, ela, a função patrono, não se define pela atribuição espontânea de uma obra ao seu iniciador, comissário, financiador, doador ou beneficiário, mas sim através de uma série de operações precisas e complexas.
E o que Kammler buscava afirmar aqui é que a função patrono depende de complexas operações e relações entre sujeitos, e não de sua função necessariamente como financiador. E é importante notar que Kammler, ao tratar da função patrono, está fazendo uma referência direta ao estudo da função autor, abordada por Michel Foucault como resposta a Roland Barthes, e posteriormente revisada por Roger Chartier. E aqui, apesar de podermos tratar o patrono em uma linha similar à da função autor, através do uso do termo função patrono, dou destaque para o patrono enquanto condição do sujeito, pois o patrono, ainda que sempre presente, não é uma posição dentro da cadeia de elaboração dos manuscritos, e sim uma condição do sujeito que resulta da interação entre os sujeitos na cadeia da elaboração. O patrono é, portanto, uma condição resultante das relações sociais através das quais se exerce o poder. Ora, se as categorias de produção são necessariamente performadas pelo ator patrono, como podemos identificar o patrono? Matthew Paris, um monge do mosteiro de St. Albans, afirmou ainda no século XIII que, abre aspas, uma obra é atribuída à pessoa em cuja autoridade é feita, fecha aspas. Portanto, seguindo uma definição medieval, podemos identificar o patrono de uma obra ao identificar sob qual autoridade a obra foi feita. O patrono, ou matrona, era aquele ou aquela cuja autoridade exercia poder sobre a obra e sobre os outros sujeitos dentro da cadeia de produção dos manuscritos. Se o que Baxandall chama de cliente é capaz de influenciar o resultado final do objeto, é porque sua autoridade também o configura como ator patrono. Jill Keskey aponta que, abre aspas, durante a Idade Média, auctor, que acabou sendo denominado autor, afastou-se de suas raízes de augio e passou a denotar uma autoridade reconhecida, o auctor na auctoritas. Fecha aspas. Dessa forma, a auctoritas estava necessariamente relacionada com o patrono, pois é a autoridade que confere o papel de patrono ao ator. A definição de autoridade, auctoritas, ela é múltipla e possui uma grande variação entre os campos do saber. Primeiramente, é importante frisar que, apesar de serem termos interligados, a autoridade é diferente de poder, porque é possível exercer poder sem que haja autoridade. No entanto, não é possível exercer autoridade sem que haja poder. Como nos sugere Hannah Arendt, violência e autoridade são coisas opostas, pois o exercício do poder violento é a coação que ocorre na ausência de autoridade, o que não significa que a autoridade não possa ser contestada e negociada, porque assim como o poder, ela é fluida. O exercício do poder através da violência compele o sujeito sem que haja legitimidade, sendo a força a fonte do poder. Na autoridade, há a legitimidade, cuja fonte reside além do sujeito. Enquanto a definição de autoridade nesse estudo é o poder exercido de forma legítima, cuja legitimidade, ainda que variável, tem os predicados reconhecidos e aceitos por aqueles que o poder exerce influência. Uma das principais características de autoridade é sua capacidade de influenciar, coagir, submeter e moldar aquilo que ela exerce autoridade sobre, seja um sujeito, seja um objeto, como no caso, manuscritos. Nesse sentido, a autoridade é muito parecida com o conceito Foucaultiano de poder. As diferenças são que a autoridade durante o medievo tem origem na legitimidade das relações sociais, como prestígio e hereditariedade, e no divino, que são reconhecidos pelo sujeito sobre os quais age. Logo, seguindo Matthew Paris, o patrono é, portanto, aquele que exerce poder sobre o objeto e é capaz de influenciá-lo através do exercício do mais alto grau de autoridade sobre os sujeitos responsáveis pela criação do objeto. No caso dos manuscritos medievais, essa influência dá uma forma de modificações na materialidade do manuscrito, que são necessariamente identitárias, pois remetem à identidade e autoridade do patrono. Deborah McCready, para finalizar, nos induz a reconsiderar o papel do patrono como referente a um único indivíduo, nos mostrando a possibilidade de serem múltiplas pessoas, visto que é possível que o poder, através da autoridade, seja exercido por diferentes pessoas em diferentes etapas do processo de produção da obra. Contanto que, ao considerar seu caráter hierárquico, as autoridades ali presentes não sejam conflitantes entre si. E, por fim,
Podemos concordar com Steven Parkinson quando diz que o patrocínio pode vir de várias direções e pode assumir muitas formas, desde que o pagamento direto por um projeto, patrocínio de longo prazo de um indivíduo, as decisões tomadas em resposta e antecipações ao desejos não declarados de uma pessoa poderosa. Fecha aspas. Assim, a figura do patrono está efetivamente ligada à autoridade e não pode existir fora de um sistema social. Logo, o patrono, por sua característica autoritativa e identitária em função da caracterização e reconhecimento de sua autoridade, é capaz de modulações de cunho autoritário. E por essa razão, podemos observar certos traços de modificação identitária, sejam de um grupo, de um indivíduo, de um grupo ou instituição, através das alterações materiais e discursivas, uma vez que elas se baseiam em convenções visuais codificadas. Desta forma, podemos concluir que o estudo do patrocínio durante o medievo pode ser feito através do estudo dos próprios manuscritos e suas modulações autoritativas, que, por seu caráter autoritário, são modificações identitárias, o que não significa que são necessariamente individuais. O sentido de tais modificações, por ser identitário, poderia ser compreendido por aqueles que possuem ou possuíam o conhecimento sociocultural para decodificar os códigos visuais, textuais e discursivos, ou como Panofsky chama, o hábitos. É isso. Obrigado.